Pessoal, vamos então ao nosso debate aqui no estúdio. O tema é o futuro da pesquisa científica no país. Bom, infelizmente parece que todo o atual desenvolvimento em ciência do Brasil possui data para chegar ao fim. Julho de 2019. O alerta foi feito por algumas das principais entidades científicas do país, que afirmam que o corte no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a diminuição do repasse ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, compromete a continuidade do pagamento de bolsas de estudo para alunos de pós-graduação, o que significaria o fim de praticamente toda a pesquisa científica no país após essa data. Há risco, inclusive, de que pesquisadores em intercâmbio tenham que voltar ao país. Bom, para começar essa conversa, eu pergunto para vocês, o governo age dessa maneira por ignorância ou por ideologia? O que vocês acreditam? Veja, eu não vou aceitar essa dualidade, primeiro. Segundo, eu não vou aceitar que existe uma data para acabar a ciência no país, que isso é trágico e cômico ao mesmo tempo, tá? Sim. Eu também acho que é importante informar a sociedade de que estamos falando, tá? Quando se fala que tem um corte de 40% no orçamento de ciência e tecnologia do país, se esquece que o grande responsável pelo investimento não é o Ministério de Ciência e Tecnologia, é o Ministério da Educação, Sim. que paga os salários dos professores universitários. E em São Paulo é o Estado que paga o salário dos professores universitários das universidades que dependem do Estado. Então, aí já estamos falando de quase 70% do orçamento de ciência e tecnologia do país. Primeira questão. Eu vou demorar um pouquinho. Não, fica tranquilo. Tudo bem? Pode, tranquilo. Eu estou muito tranquilo, sempre. Depois a gente tem que pensar no seguinte, o corte do Ministério é um contingenciamento. Na verdade, se a gente olha para trás, e eu tenho experiência pessoal nisso, porque eu fui presidente do CNPq, todo ano tem contingenciamento. Sim. Teve 2 anos no governo Lula onde não teve contingenciamento. O que quer dizer contingenciamento? Quer dizer, na prática, que o financeiro, isto é, o dinheiro, chega na entidade, em vez de chegar com segurança em março, chega na entidade quando a desgraça vai acontecer. Então, provavelmente vai ser descontingenciado e o troço das bolsas está tranquilo. Esse não é o problema. Tá. Aonde que está o problema? Sim. O problema vem de uma política de ciência e tecnologia que vem se arrastando há pelo menos 15 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o país que não tem uma política clara de ciência e tecnologia vem investindo perto de 1%, um pouco mais, um pouco menos, sem mudar esse patamar há muito tempo. E, portanto, durante o tempo que a economia brasileira estava para cima, as pessoas recebiam mais dinheiro para a pesquisa. Sim. Mas a percentagem não variou. Isto é, o discurso, vamos ter muito dinheiro, estamos tendo muito dinheiro, escondia o fato de que, em termos de política, porque política científica é decidir qual é a percentagem do orçamento que vão investir nisso. Sim, mas quando a gente fala em investimento, por exemplo, Sim. A gente fez uma reportagem, inclusive eu comentava com a Marcela, há cerca de 2 anos atrás, falando sobre a construção dos laboratórios da UFABC. Foi um investimento milionário do MEC, como você mesmo disse, do Ministério da Educação, que investiu em pesquisa naquele momento. Esse momento já não existe mais. Desde então que a gente tem visto nesses últimos 2 anos, é isso, é corte, é negligência da pesquisa. Eu vou interromper porque eu sou mal educado. Diga, não, primeiro, não é nos últimos 2 anos. Sim, é isso que eu... Tá? É, pelo menos, veja, se a gente analisa números, Sim. dados, tá? Houve um aumento
de dinheiro, não de percentagem, que se estendeu até 2013, Exato. começo de 2014. A partir de 2013, isso cai. Sim. E cai dramaticamente. Bruscamente, Então, o papo sim. dos 2 anos é uma forma de se referir politicamente ao fato que a Dilma caiu. Tá Sim. bom? Legal. Então, não é isso. Agora, eu não estou negando que tem um drama. E qual é o drama? Não é o salário, não são as bolsas. O drama é que há vários anos o investimento em pesquisa do Ministério, especialmente no CNPq, Sim. vem caindo dramaticamente. Sim. Então, nós temos uma situação dramática mesmo, na qual os 80 mil doutores que foram contratados na expansão do sistema universitário federal não tem um tostão para fazer pesquisa hoje, a menos que morem no estado de São Paulo. Conta com a ajuda da Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPESP, né? Que é o que destina recurso hoje, Exato, já que não tem de outras fontes. Em São Paulo. Sim, em São Né? Paulo. Em São Paulo. Sim. Isso é realmente... Esses 80 mil, logicamente, tem uma percentagem relativamente pequena em São Paulo. Sim. São jovens que nunca tiveram, há menos 2 anos, começo da década de 2010, nunca tiveram dinheiro para pesquisa. E, portanto, hoje, 5 anos depois, é pessoal que não sabe o que é pesquisa. Sim. E eles estão ensinando gerações. E o que eu tô... se propaga, Mas eu né? quero entender o que significa o corte dessas bolsas, porque esse fato Que existe. corte? De que não vai haver mais dinheiro para pagar bolsas a partir de abril. Isso está sendo Não, dito não. pelas principais instituições. Veja. O que significa isso nesse momento? É realmente parar a pesquisa? Essas pessoas que dependem desse dinheiro vão parar de receber. Veja bem, primeiro, eu não acredito que alguém tenha dados, porque papo todos nós temos, Sim. que diga que vão cortar bolsas em abril. Tá? Se por acaso cortassem bolsas, e eu não acredito que vão cortar, se por acaso cortassem bolsa, claro que a pesquisa para. Aluno para. Sim, sim. Né? Mas quem que Mas é disse como você isso? disse, esse é um contingenciamento. Você acredita, então, que esse dinheiro, essa verba, vai ser viabilizada até abril para que continuem essas pesquisas? Porque o dado é esse. Com o montante que existe hoje, não vai dar para pagar a partir de abril. Não é... vamos, veja, eu sou um apaixonado de números. Sim. Houve um contingenciamento que não atinge todas as bolsas, primeiro. Tá. Tá? Então atinge um certo número de bolsas e pela história do CNPq e a CAPES e o CNPq vão pagar as bolsas todas até que acabe o dinheiro. Tá? Sim. Então não é abril, é setembro. Tá? Setembro, temos uma data. Até lá dá para pagar todas as Sim. bolsas. O que vai acontecer em setembro? O que acontece todo ano. Isso. Descontingencia aos Nesse pouquinhos. momento. Entendi. É assim que funciona. Entendi. Essa questão que já está sendo levantada agora do corte imediato, Sim. já aconteceu quantas vezes, professor? Que eu me lembre, quando estou só na federal, né, enfim, como docente, sei lá, umas 4, 5 vezes, vai cortar a bolsa, aí todo mundo entra naquele desespero, Sim. né, enfim, mas tem que tomar cuidado um pouco, talvez, com a especificação aí do termo corte ou contingenciamento, Sim. porque, de fato, os alunos que movem a pesquisa no nosso país e que são pós-graduandos dependem muitas vezes de bolsa CNPq, CAPES, principalmente, que está no Ministério da Educação e não de Ciência e Tecnologia, né? Então, são pastas diferentes. E aí, isso, sem dúvida, a gente precisa olhar, né, uma visão ampla desse espectro de anos. Isso já vem, né, essa diminuição do investimento CNPq, por exemplo, desde 2013, antes, 2012, já começou ali uma decaída. E então, não é algo tão recente quanto 2 anos. Isso é verdade, a gente precisa, né, deixar isso bastante claro. Mas, assim, só reforçando o que o professor comentou na fala inicial, o que falta é a política, né, de Estado em ciência e tecnologia que o Brasil não tem.
ou se tem muito pouco ali, muito, né, tímida e não uma política de governo, porque isso muda e tem mudado constantemente. Sim. E isso é ruim, porque a ciência não caminha, né? Quer dizer, não tem um progresso que a gente espera que tenha. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala, né, para a sociedade, né, que contribuem para investimentos, enfim, a gente precisa deixar claro o que é o corte, o que é o contingenciamento, né, e quem está afetando exatamente nesse momento. E o quanto é inédito isso, como vocês disseram, se acontece, se acontece, sistematicamente. Acontece. Claro. Então, vamos fazer o seguinte, a gente falou sobre essa reportagem na UFABC que fizemos há 2 anos, então vamos dar uma olhada nessa reportagem. A Cissa Soriano, ela foi visitar o UFABC há 1 ano e meio atrás, ela produziu essa reportagem e a gente dá uma olhada nela agora. Vamos acompanhar. Um gigante de quase 4.000 metros quadrados de construção, 7 andares com pelo menos 50 laboratórios. Dentre esses laboratórios, a gente tem todas as áreas, né? Então, engenharias, química, física, biologia, biotecnologia, são várias as áreas do conhecimento que estão juntas no mesmo prédio dedicado à pesquisa. E um andar, que é esse que nós estamos, que é o 3º andar, que nós temos metade administrativo, que envolve a Pró-Reitoria de Pesquisa, no qual eu estou alocada, agência de inovação e metade também laboratório de pesquisa. Instalado no campus Santo André da UFABC, o complexo estava previsto no projeto inicial da universidade e foi totalmente financiado pelo Ministério da Educação. Esse investimento foi alto, foi do MEC, né? Então foi um investimento que foi acordado lá no começo da universidade. Então o MEC de fato garantiu a verba para que a gente construísse, né, o espaço. E aí chegou na ordem de bons 50, 70 milhões aí. Parte dos laboratórios já está ocupada e com pesquisas em andamento. Neste aqui, a pesquisadora trabalha com bactérias que podem fornecer uma enzima para a produção de extrato de baunilha, aquele mesmo de uso culinário. O produto que está em desenvolvimento na UFABC pode ser uma alternativa ao extrato produzido atualmente, que leva petróleo na composição. Financiados com verbas públicas, os estudos realizados no complexo vão afetar diretamente o cotidiano das pessoas. A população tem que entender que aquele medicamento que está na farmácia, né, na prateleira que ela foi lá comprar, ele foi desenvolvido às custas de muita pesquisa, muito estudo. Entender que o esmalte ou a tinta do cabelo, né, exemplos básicos, a própria comida, a alimentação, né, os alimentos todos que podem ser transformados, tudo isso é pesquisa. Os cortes no financiamento de pesquisas não vão atingir de imediato o funcionamento dos laboratórios, mas a médio prazo, os efeitos da falta de dinheiro vão aparecer. As grandes potências mundiais, apesar de todas as crises que já viveram também, como nós estamos vivendo nesse momento, em nenhum momento deixaram de investir em ciência e tecnologia. Por quê? Porque já se sabe que se para de funcionar o motor, lá na frente a gente não vai ter resultado nenhum. Então o país não progride. Porque mora em São Paulo. Vamos comentar um pouco essa reportagem, porque eu queria saber da Marcela se da reportagem para cá os impactos foram maiores quando a gente fala em destinação de verbas para pesquisa. Não necessariamente, porque uma parte é o orçamento da universidade, sim, que aí, né, vem do Ministério da Educação, e que parte desse orçamento interno ele é destinado à pesquisa, pós-graduação, extensão, né, graduação, etc. E só que o grande montante de recursos que vem para pesquisa para a UFABC, por estarmos em São Paulo, vem da FAPESP, que é a fundação da FAPESP. Por isso que é privilegiada. Sem dúvida, que é a fundação a mais forte, né, que a gente tem no país. Sim. Né? Então, graças à FAPESP, nós conseguimos manter a pesquisa através de aprovação de projetos, bolsa de alunos e é isso. Claro. Né? Então, tem esse suporte que não vem diretamente do governo federal. Agora, naquela conversa no princípio, a gente falava um pouco então da dependência da pesquisa científica, dependendo do Ministério da Ciência, mas depende também do Ministério da Educação. E do princípio do ano até agora, dessa gestão Bolsonaro, a gente tivemos algumas mudanças na pasta da educação, inclusive com queda de ministro, com novo ministro assumindo, com perfil de economista, enfim. Quando a gente fala na criação de uma política de Estado em torno de ciência e pesquisa científica, o que a gente tem nesse momento sendo discutido no Ministério da Educação? E eu vou dar a palavra para o Hernão, porque ele me disse uma coisa aqui antes. Pode falar, professor. O que temos sendo discutido no Ministério da Educação? Nada. Primeiro precisa estabilizar. Veja, porque tá mas eu sou suficientemente antigo, tá? Por não dizer velho,
que eu quero colocar as coisas em perspectiva. Sim. Porque não adianta você analisar um pedacinho da história sem saber o que vem atrás. Eu tenho dito várias vezes que o Brasil é um país que tem uma espécie de quase tática de perder oportunidades. É um troço impressionante. O Brasil é o único país desse continente, e quizá um dos poucos do mundo, que no começo da década de 90, quizá um pouco antes, tinha uma estrutura de reflexão sobre política científica ímpar no mundo. Tínhamos órgãos com missões claras, tínhamos fontes de financiamento extremamente diversificadas e uma comunidade que estava pronta para ir para a Lua, para descobrir a vacina ou para modificar totalmente o que a gente conhece de ciência. Sim. Então estávamos numa posição ímpar. Isso era reconhecido no mundo e tínhamos a FINEP, que apoiava infraestrutura, tínhamos a CAPES, que apoiava os cursos de pós-graduação e a avaliação deles, tínhamos os fundos setoriais, que apoiavam a pesquisa aplicada nas áreas em que as pessoas da sociedade pagavam impostos para ter pesquisa nessa área. Sim. Tínhamos fundações de amparo à pesquisa em todos os estados da federação e, portanto, estávamos preparados para ter uma política científica que fizesse desse país uma potência em ciência básica, aplicações e relevância social da ciência. E jogou fora. Desperdiçamos essa chance. Basicamente resumidamente Então, um pouco isso, exato. Então, por que eu estou falando essa história? Porque nesse momento temos ministérios que não têm peso político nenhum, Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim. Temos instituições que ditavam as grandes linhas da política, CNPq, que hoje fala com o quarto escalão do Ministério. Exato. Tínhamos, sabe, um conjunto de coisas que foram acontecendo sem que a gente se desse muito conta. Sim. E hoje temos um Ministério de Educação que até agora eu não ouvi a palavra ciência. Quizá eu estou enganado, quizá eu não leio o suficiente. Mas eu não posso dizer nada, porque eu não ouvi nada. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.